Olá, boa tarde. Eu sou a Renata de RH, estou aqui hoje com a nutricionista Daniele. No Webex de hoje nós vamos falar dos tipos de suplementação existentes e quando eles podem ser utilizados. Qualquer problema técnico, por favor, acione o Evandro da universidade, ele está conectado conosco, podem mandar e-mail ou mock. Só lembrando, a interação com a Dani será pela parte escrita. Evitem utilizar as cores muito claras para facilitar aqui a visualização e a interação com vocês, tá bom? Então, um ótimo Webex a todos, vou passar para a Dani. Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre nutrição. E dessa vez a gente vai falar sobre suplemento. Na última palestra, vocês fizeram várias perguntas sobre suplementação e proteína, então agora é o momento. Para alguns eu até pedi, guarda aí a pergunta e tal, que a gente vai falar bastante desse assunto na próxima semana, né? Então, chegamos. Vamos falar um pouquinho de suplemento. E deixa eu passar aqui pro próximo. E aí, antes da gente começar a falar especificamente de cada um, eu acho legal vocês saberem o que são os suplementos alimentares. Então, são alimentos especialmente formulados e elaborados para praticantes de atividade física. Então, o que eu gosto de falar para as pessoas é, o suplemento, ele vem para suplementar o que uma alimentação não dá conta. Então, quando a gente come direitinho, quando a gente faz todas as nossas refeições, quando a gente não fica um tempo muito grande sem se alimentar, e mesmo assim falta nutriente, falta carboidrato para o treino, falta energia para reposição muscular, ou falta algum tipo de vitamina e mineral, aí sim a gente precisa usar o suplemento. Não se substitui nenhuma refeição por suplemento. Ah, então agora eu não vou almoçar e vou tomar um shake. Eu não vou jantar e vou tomar shake. Não, isso não existe. Tá? Então, é um a mais. Então, lembrando que são alimentos em pó que engordam, né, que tem caloria, que em excesso são prejudiciais e tóxicos para o organismo. É porque hoje a gente escuta falar tanto de suplemento e realmente é uma coisa legal. Eu que trabalho com esporte de alto rendimento, prescrevo o suplemento pra caramba, mas tem que saber usar, tá? E aí, quando vocês quiserem, vocês vão me interrompendo aqui e perguntando. Tá aberto, né, para pergunta. Tá. Bom, então aqui só para a gente ter uma ideia, assim, de um estudo que foi feito em 2015, 70%, né, das pessoas que consomem líquido por dia fazem um consumo inadequado. Isso é para quem pratica atividade física, tá? Só para a gente tentar tratar um perfil, assim. 35% fazem menos do que 4 refeições diárias. Então, se você pratica atividade física, menos do que 4 refeições diárias é muito pouco para você repor tudo que você gastou e tudo que você vai precisar repor de substrato de energia para o teu corpo, né? 36% não consome os 3 grupos de alimento no almoço, né? Então, que é gordura, carboidrato e proteína. Não sei se vocês lembram do que a gente conversou na última aula, né? Então, a gente está falando de carboidrato, gordura e proteína e vitaminas e minerais. 19% não faz o de jejum. Ou vai treinar em jejum, ou então demora um tempão para realizar a primeira refeição. O que não sei se vocês lembram também, na primeira conversa que a gente teve, a gente falou sobre o estímulo metabólico, né? Que a gente passa uma noite inteira em jejum, e se a gente demora muito para fazer a nossa primeira refeição e exige do nosso corpo, a gente faz uma exigência energética para pensar, para trabalhar, para treinar, enfim, o que for, a gente não dá um primeiro estímulo metabólico fornecendo a energia do começo do dia, né? Então, não é legal. 40% revelaram cansaço ou pouca disposição em pelo menos algum período do dia. Isso é uma coisa super comum quando a gente não acerta a alimentação com o treino. Esse último item aqui é um dos que eu mais escuto em consultório. Vamos lá para o próximo. Então, a nossa ideia hoje é mostrar para vocês quando que é necessário, né? Quando que a gente, e qual é a exigência, e quanto a gente precisa, que horas a gente precisa. Isso se nós precisarmos, tá?
Então, só para eu saber um pouquinho agora aqui de vocês, quantas pessoas aqui treinam mais do que 3 vezes por semana religiosamente? No mínimo 3. Só para eu ter uma ideia. Vamos lá. Dá uns segundinhos aí para vocês responderem para mim. Que legal, bastante gente treinando mais do que 3 vezes por semana. Joia. O pessoal, só para eu ter uma ideia, assim, vai ficar difícil de responder para mim, mas mais ou menos é ótimo. Só para eu ter uma ideia, o pessoal que respondeu não treina nunca ou treina menos do que 3 vezes por semana? Não sei como vocês vão me responder isso. Responde no não quem não treina nunca, só para eu ter uma ideia. 2 vezes por semana, joia? Nunca. 1 vez por semana, tá? Joia, tá bom. Legal, acho que a maioria de vocês aqui treina de 3 a 3 vezes por semana pelo menos, né? Tá bom, bacana. Dessa turma que treina, até pra quem não treina, tem gente que às vezes não treina, mas usa algum tipo de suplemento. Anota aqui pra mim, por favor, quem usa algum tipo de suplementação? Qualquer coisa, tá? Desde macro até micronutriente, desde polivitamínico, vitamina C, vitamina E, enfim. Até qualquer outro tipo de suplemento, whey protein, creatina. Tá bem equilibrado, hein? Entre quem não usa e quem usa. Muitos que treinam também não usam, né? BCAA. Joia. Beleza. Vamos lá, vamos pro próximo. Só para eu conhecer vocês. Agora marca um xizinho aí para mim no que vocês usam, por favor. Carboidrato, whey, hipercalórico, BCAA ou alguma outra coisa. O outro pode ser qualquer outra coisa, inclusive os polivitamínicos. Só para ter... O whey é campeão, eu imaginei. O BCAA tem bastante gente também, mas o whey é sempre... legal, proteína de carne. Boa. Tá. Quem usa mais de um, boa, Cacilda, arrasou, isso aí, é isso que eu ia falar. Quem usa mais do que um, pode fazer um X em tudo, assim. Já vi que tem gente que usa tudo aqui, Eu espero que vocês treinem bastante para usar tudo isso. Tá? A Solange nada. Boa. Joia, obrigada, gente. É legal 5 vezes por semana. É legal só para eu ter uma ideia, assim, qual é o meu público, né? Porque, de repente, ninguém usa nada, não treina, tal, né? Aí a gente direciona de um jeito diferente. Mas como bastante gente usa suplemento e treina de 3, pelo menos 3 vezes por semana, dá para a gente direcionar, né? O assunto. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada um. E aí vocês podem ir me interrompendo, tá? Se vocês quiserem saber alguma coisa que eu não falei. Então, só para a gente relembrar, eu não sei se todo mundo participou da minha última palestra, além da gente explicar quando usar e por que usar, a gente tem que entender o que esse suplemento faz, né? Então, a gente escuta um monte de gente falando, tô treino longo, toma malto. O que é malto? Para que é malto? O que ela faz? Então, assim... Só para a gente entender, tá? Só para a gente relembrar o que a gente falou na última aula e para quem não participou, vai se inteirar um pouquinho. Isso que é legal, a gente vê que uma palestra puxa a outra, assim. Né? Então, o que a gente conversou na primeira tem tudo a ver com o que a gente conversou na segunda e que agora tem completamente a ver com o que a gente vai conversar hoje, tá? Então, os carboidratos, né, tem como principal função, uma das principais funções, fornecer energia cerebral e muscular. Então, como a gente conversou na última palestrinha nossa, o cérebro usa mais carboidrato ou gordura? O cérebro usa mais carboidrato do que gordura. Então, mas aí entra aquilo que a gente conversou na última aula, né? Então, é assim, a gente fornece o carboidrato, porque ele é o principal fornecedor de energia cerebral e muscular. E aí, enquanto ele está sendo degradado,
ele vai liberando algumas substâncias nesse processo de degradação, algumas enzimas e algumas coenzimas. E essas coenzimas que são liberadas nesse processo de degradação, elas vão vão utilizar a gordura como fonte de energia. Então, na verdade, a gente usa os dois. Tanto o cérebro quanto o músculo, a gente usa as duas coisas. A gente usa o carboidrato e a gente usa a gordura. Mas quem inicia esse processo de fornecimento de energia é o carboidrato. E para a gente usar a gordura que está armazenada no nosso corpo, para a gente eliminar essa gordura, a gente precisa dessas coenzimas liberadas no processo de degradação do carboidrato. Então, eu não sei por que está em alta, para te falar a verdade, porque eu não sou nada a favor de dieta low carb. Na verdade, assim, eu sou a favor de você fornecer o carboidrato na hora que o seu corpo precisa. Então, assim, no café da manhã eu acho legal, sim, comer carboidrato, para você começar o seu dia e fornecer, é o seu primeiro fornecimento energético do dia inteiro. O seu pré-treino tem que ter carboidrato, isso para mim é inegociável. O que dá para negociar de diminuir o carboidrato e não cortar é se você não treina, a sua composição corporal, é o tipo de atividade física que você faz. Mas para você trabalhar e para você pensar, é legal ter carboidrato, porque ele é o principal fornecedor de energia. E com a quebra do carboidrato, que é o que eu estava explicando, na quebra do carboidrato, nessa liberação de coenzimas, nessa degradação, são essas coenzimas responsáveis por captar a gordura. Captar, eu digo tirar, arrancar, eliminar a gordura, aquela gordurinha lá que a gente quer tirar, sabe? É essa coenzima que vai lá, pega essa gordura e coloca essa gordura para fornecer energia também. Então, não dá para ficar zero carbo. Né? Ah, mas um amigo meu emagreceu 20 quilos. Tá bom, isso é verdade. Mas antes dele queimar a gordura, né, por conta de uma dieta low carb, ele entrou em cetose. Ele entrou num processo que a gente chama de tóxico para o organismo. Então, ele queimou a massa magra, ele diminuiu a imunidade e aí sim ele começou a utilizar a gordura como fonte de energia. O que eu não acho legal. Se dá para a gente comer carboidrato, mas aí, gente, entra aquilo que a gente conversou na última aula, que eu espero mesmo que vocês lembrem, assim, porque carboidrato não é simplesmente carboidrato. Né? Então, não dá para, num pré-treino, a gente comer uma fatia de bolo recheado, porque é um carboidrato simples, lotado de açúcar, que vai te fornecer uma energia super rápida. Então, esse negócio de, então, já que ela falou que é legal comer carboidrato, não tem problema eu me jogar no doce, no pão francês, e não é isso que a gente está falando. Né? A gente está falando de carboidratos mais complexos, na hora certa, como a gente conversou na última aulinha, né, na nossa última palestra. E agora a gente está falando aqui de adicionar carboidrato caso o seu treino esteja realmente muito intenso. Né? Então, para treino carbo complexo, isso. O carbo complexo é aquele que a gente conversou na última aula, né? São os de baixo índice glicêmico, são aqueles que demoram para ser degradados e absorvidos e transformados em glicose na corrente sanguínea. Então, a gente tem aí a famosa batata doce, que agora todo mundo ficou viciado nela, a mandioquinha, que é uma opção legal, os alimentos 100% integrais, então o pão 100% integral, o arroz 100% integral, enfim. Esses são os carboidratos mais legais, isso, os integrais aqui. Né? Que aí eles vão te fornecer uma energia bacana, com uma boa duração, e ao mesmo tempo você consegue fazer a queima da gordura para a utilização de energia. E aqui, ó, só voltando de novo aqui, que eu não falei, só para a gente ver como é legal a parte do carboidrato, ele preserva a proteína. E aí, não sei se vai dar tempo de vocês me responderem, para a gente não ficar muito tempo aqui esperando, mas eu espero que vocês lembrem que a gente conversou também na última palestrinha, que a função, uma das principais funções da proteína é reparação e formação de tecido. Vocês lembram disso? Então, o tecido a gente está falando desde o nosso cabelo, pele, pelo, até do nosso músculo. Então, quando a gente tem uma injeção adequada, não acima do recomendado, quando a gente tem uma injeção adequada de carboidrato, a gente, além de queimar a gordura, a gente preserva a proteína que está lá no seu músculo. Porque quem está treinando
Se não quer ter um músculo maior, aumentado, quer ter um músculo mais resistente, certo? É o mínimo. Para quem está treinando, por mais que, não quero hipertrofia, não quero ficar grande, mas se você quer um músculo mais resistente, é por isso que a gente treina. A gente treina para eliminar gordura, algumas pessoas, e muitos treinam, às vezes, para eliminar gordura e ter um músculo, uma resistência muscular melhor. Se você usa a proteína como fonte de energia no meio do seu treino, foi embora. Não adiantou de nada. Você está lá tomando whey, comendo ovo, fazendo um monte de coisa, e você está usando essa proteína para te fornecer energia no treino, sendo que a gente poderia estar utilizando do carboidrato. Tá complexo, assim, o que eu estou falando, ou tá dando para pegar? Tá fácil de entender? Responde para mim, assim, em 6 segundos, assim. Bem claro, joia. Legal, então vamos lá. É que eu quero falar bastante coisa aí. Se ficar confuso, vocês avisam aqui que eu volto, tá? No raciocínio. Então, só voltando, eu não quero ficar muito repetitiva no que a gente conversou, a não ser que vocês queiram, tá? Mas lembrando que existem os tipos de carboidrato, né? Então, isso serve para o suplemento também. Então, o que a gente conversou na última palestra, que a gente falou dos tipos de carboidrato, o simples e o complexo, eles funcionam para isso aqui também, né? Para o tipo de atividade física. Então, a gente tem carboidratos com absorção mais lenta, uma absorção média, que ele te fornece até um carboidrato mais rápido e depois vai gradativo, e uma absorção mais rápida. Então, para que serve isso daí? Né? Então, o mais lento é legal a gente usar para treinos super intensos e longos. Porque aí você consegue, isso aqui eu tô falando, gente, não só de comidinha, tá? Agora a gente tá falando de suplementação, tá? Então você comeu o seu café da manhã, ou seu almoço, ou seu lanche da tarde e foi treinar. Então você tem carboidrato lá. Mas o seu treino tá intenso e longo, tá? Quando eu digo longo, eu tô dizendo acima de 1h20 de treino, tá? Isso eu considero treino longo, 1h20, 1h30 para mais. E aí, aquilo que você comeu, talvez no seu café da manhã ou no seu lanchinho da tarde, talvez não seja o suficiente. E aí, como que você percebe isso? Se você começa a ter tontura no meio do treino, se você percebe que você perde massa magra, né? Sei lá, começou a treinar, tá 3 meses treinando, vai fazer uma avaliação de composição corporal, viu que perdeu peso, mas na verdade não perdeu gordura, perdeu massa magra. Pô, alguma coisa está acontecendo de errado. Se o treino tá legal, você está errando aonde? Na comida. Então, o que falta? Falta carboidrato no meio do treino. Então, a gente consegue perceber, né, essa falta de energia através do nosso corpo responde. Pode sentir uma tontura, desmaio, ou então você não consegue terminar o treino, então você termina o treino completamente acabado, mais do que o normal. Tá? Então, a gente consegue perceber aí que precisa de um aumento de fornecimento de carboidrato. Então, para esses longos, eu indico os carboidratos de absorção mais lenta, né? A absorção média, eu acho legal para quando você não consegue comer muita coisa. Então, por exemplo, você vai treinar muito próximo do horário do café da manhã. Então, seu treino começa às 5 da manhã. Você não tem que acordar às 3h40, né? Às vezes você pode comer um negócio mais simples e suplementar um pouco antes. Então, esse de média, ele te dá uma absorção um pouquinho mais rápida e gradativa ao mesmo tempo. Então, são opções legais também. E tem os de rápida absorção. A gente encontra carboidratos na forma de gel, né? Aqueles carboidratos em gel, que são fáceis, assim, para quem está correndo, para quem está pedalando, né? Às vezes são mais fáceis para quem está fazendo um tipo de atividade física em movimento. Tem em pó, que aí você pode misturar com uma bebidinha, e aí vira tipo um suco, né? Dá para escolher sem sabor ou com sabor e tal. Tem as bebidas esportivas, que a gente encontra até em mercado, né? Gatorade, Powerade, enfim, tem um monte aí. Tem as barras energéticas, então para quem tem fome, para quem treina longo e sente fome, fala, nossa, meu metabolismo é muito lento, eu sinto fome, eu preciso mastigar alguma coisa, tem as barras energéticas e tem até cápsula, né? Tem em cápsula de carboidrato. Então, como eu já falei aqui, normalmente eles são utilizados em exercício de longa duração ou de altíssima intensidade, ou os dois. Para quem treina em alta intensidade e até treino longo. E aí, deixa eu voltar aqui, só para dar alguns exemplos, né? Então, a gente tem uns mais famosinhos, assim, a gente tem a maltodextrina,
que é um carboidrato de média a lenta absorção. Então, para quem está treinando intenso, pesado e longo, acima de 1 hora, né, acima de 1h20 o treino, após uns 35, 40 minutos, eu acho legal fazer a suplementação, né, pode ser uma maltodestrina ou então até de uma bebida esportiva que tem malto também, que também é rica em malto. O legal da bebida esportiva, eu acho, é que ela também tem alguns hidroeletrolíticos, né? Então, ela tem os eletrólitos. E esses eletrólitos, esses nutrientes, eles ajudam na captação e absorção do carboidrato, tá? Então, é legal por conta disso, assim, também. Então, mas lembrando, tá, gente? Não se toma bebida esportiva porque você tá com calor. Nossa, você tá indo pra praia, tomar sol, e aí você compra um Gatorade, cuidado. Porque a gente está falando de uma bebida esportiva, a gente está falando de uma bebida para quem precisa aumentar a ingestão de carboidrato, tá? Então, cuidado com isso daí. Barrinha energética também. Tem gente que compra barra energética e barra de proteína achando que é barra de cereal. E é diferente. Ela tem uma quantidade de caloria bem alta e fornece uma quantidade de carboidrato grande. Se você não estiver treinando, é uma furada, assim. Corre o risco de engordar. Vamos para a próxima. Alguma pergunta no carboidrato? Posso pular já? Podemos ir para o próximo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Proteína. Lembrando, então, como eu já comentei, uma das principais funções dela é essa construção, reparação de tecido. Então, aqui a gente vai focar bastante no músculo, porque para quem treina, é isso que a gente está preocupado. Né? Então, ela cuida do nosso sistema imunológico, ela é responsável pelo nosso sistema hormonal. Por isso que não é legal faltar carboidrato para treino, porque se falta carboidrato, diferente do que a gente pensa, a primeira coisa que a gente utiliza é proteína e não a gordura. Tá? Porque isso é uma coisa que a gente pensa, bom, se eu comer carboidrato, eu vou usar esse carboidrato como fonte de energia e não vou usar a gordura que eu quero queimar. E isso não é verdade. Tá? Para a gente utilizar a gordura como fonte de energia, a gente precisa da liberação de coenzimas que são degradadas no meio do processo de degradação do carboidrato. Então, falando aqui de alguns tipos, né, de proteína. A gente tem o whey, que hoje é o mais conhecido e o mais famoso, e aí a gente hoje tem 3 tipos no mercado. A gente tem o hidrolisado, o isolado e o concentrado. Então, gente, assim, o que diferencia um para o outro é a velocidade de absorção. Tá? O hidrolisado e o isolado, eles são proteínas mais simples e mais fáceis do nosso corpo degradar, e aí elas acabam sendo absorvidas, elas acabam entrando na nossa musculatura numa velocidade um pouco mais rápida, o que nem sempre é tão interessante assim, né? O concentrado, ele já tem um pouco de carboidrato junto, dependendo da marca que você compra, e é uma proteína um pouquinho mais complexa e ela não é absorvida tão rapidamente assim. Então, depende muito do que a gente está buscando e de como está a nossa alimentação. Então, por exemplo, tem gente que acaba um treino que vai lá e compra o whey protein hidrolisado isolado, paga R$600 no pote, né? E eu já vou responder. Paga super caro no potinho e aí mistura com fruta. Bate o whey com a fruta para repor, o que é uma baita de uma estratégia. Se você treinou pesado, é legal você repor no pós-treino carboidrato com proteína. Na verdade é super legal, porque o carboidrato que você detonou ali, você repõe em forma de glicogênio muscular, né? E a proteína entra para fazer papel de proteína na parte da sua musculatura. E aí você foi lá e comprou o hidrolisado isolado, que é mega caro, porque não tem nada, tem 0 gramas de carboidrato, só tem proteína. Aí você vai com a fruta, que é carboidrato. Então, assim, tem vezes que a gente tem que ver qual que é o nosso objetivo, qual é o nosso tipo de treino, né? E o que o seu nutricionista recomendou para você. Se você faz uma ingestão de proteína durante o dia inteiro adequada, assim, em todas as suas refeições, do café da manhã até a tua ceia, você consegue fazer ingestão de proteína, nem sempre você precisa, no pós-treino, tomar um whey protein hidrolisado.
E nem sempre você precisa tomar um whey no pós-treino. Se você termina o treino e consegue comer, fazer um lanche rico em proteína, talvez não tenha nem necessidade de você suplementar. Não é uma regra. Terminar um treino de academia, de corrida ou de qualquer outra coisa, não é regra tomar o whey protein. Tá? Se você atinge a quantidade de proteína que você precisa durante um dia inteiro só com a refeição, o whey não precisa entrar. Ou então, a gente pode usar o whey num outro momento mais estratégico. Então, vamos supor, se você toma café da manhã, você come alguma coisa e vai para o treino. Acabou o seu treino, você tem tempo de voltar e tomar um café da manhã. Tá? Rico em carboidrato, proteína, enfim. O whey pode ficar num outro momento, onde você não consiga fazer a ingestão de proteína, por exemplo, no lanchinho da tarde. Né? Nem todo mundo consegue fazer ingestão bacana de proteína no lanche da tarde, porque proteína é mais difícil, vai sair comendo o quê? Queijo toda hora, né? Polenguinho, que não é legal. Então, como fica um pouco mais difícil da gente fazer essa ingestão de proteína, às vezes num lanchinho da tarde, pode ser que o whey entre aí, pode ser que a gente coloque ele antes de dormir, enfim, tá? Agora, respondendo a pergunta se o whey engorda, engorda. Ele engorda sim se você usar sem precisar. Foi o que eu conversei lá no nosso primeiro slide. O suplemento, qualquer um, ele vem para suplementar o que a alimentação não consegue te fornecer. Então, se você come bem, se você consegue comer, sei lá, uma ricota no café da manhã, no seu lanchinho da manhã você também consegue comer alguma coisa à base de proteína, no seu almoço você come bem uma carne, um frango, um peixe, enfim. E aí você toma whey, mais do que você precisa, ele engorda. E mais do que engorda, ele pode sim, já respondendo a segunda pergunta, trazer problema renal. Ele pode ser tóxico, porque a gente conversou disso na última aula também, né? Excesso de proteína é tóxico para o organismo, porque na composição molecular da proteína existe o nitrogênio, o que não tem no carboidrato e não tem na gordura. Esse nitrogênio circulante em excesso na corrente sanguínea, ele se transforma em amônia. A amônia é totalmente tóxica para o nosso organismo, então a gente pode ter alguns problemas, né? A gente pode ter problema renal, a gente pode ter problema hormonal, a gente pode ter problema imunológico, ou então a gente pode não ter tantos problemas assim, mas a gente pode fazer, como a gente conversou na última aula, um xixi caro, né? Porque aí a amônia vira ureia, a ureia é eliminada na urina, e aí você gastou R$380 num pote de whey protein, para ele virar amônia, que virou ureia, que foi eliminado na sua urina, e aí foi embora aquele whey de R$380, porque você não precisava dele. Então, vale a pena prestar atenção. A minha ideia não é deixar ninguém com medo de suplemento, de whey protein, porque é mega legal para quem precisa. Né? É super legal. Hoje a indústria está produzindo alguns suplementos bem legais mesmo, assim, sabe? Alguns sem muitos conservantes e tal. Então, não é para ter medo, mas é para ficar esperto. É para usar se alguém recomendar, alguém médico, né? Não alguém amigo, né? Alguém médico ou nutricionista. Né? E nem o dono da loja de suplemento. Porque para a gente utilizar o suplemento, a gente tem que ter uma avaliação bem criteriosa, tá? Qual tipo de whey eu tenho que usar junto com o Oxymase? Então, depende, assim, o Oxymase ele é rico em carboidrato, né? Você usa ele durante o treino, certo? Vê se você consegue responder para mim rapidinho, você que perguntou aqui do Oxymase. Você provavelmente utiliza o Oxymase no meio do treino, eu imagino. Ah, no pós? Tá. Enfim, você pode utilizar... Bom, como você já usa o Oxymase, para pós-treino, você pode comprar um isolado, se você precisar, né? Sempre lembrando disso, tá? Se você precisa mesmo de whey, enfim, você pode comprar um hidrolisado, porque aí o Oxymase vai ser o seu carbo pós-treino. Ou, enfim, é isso. Né? Ou então você pode comprar o whey concentrado, que já vem com um carboidrato. Né? E aí você não precisa tomar os dois suplementos, mas enfim,
pode comprar o whey hidrolisado, isolado, ou até o concentrado. Você pode até comprar o concentrado com baixa concentração de carboidrato, que também tem, né? Então, pode ser uma estratégia. A escolha por tomar whey está relacionada somente com a falta de proteína da dieta ou com a intensidade do treino? As duas coisas. Na verdade, as duas coisas. Quando o nosso treino é muito, muito intenso, e aí entendo muito, muito intenso, eu estou dizendo muito, muito intenso mesmo, tá? Mesmo, assim, falando de treino pesado, pra valer, aquele que você sai quase chorando da academia. Então, quando o treino é muito pesado, a gente aumenta a necessidade de alguns nutrientes, principalmente a proteína, se a gente está falando de treino de força, tá? Então, se o teu treino de força é bem pesado, provavelmente você não vai conseguir ingerir na alimentação tudo que você precisa de proteína. E se você conseguir ingerir tudo que você precisa de proteína, provavelmente você vai ingerir mais coisas junto. Por exemplo, isso aqui não é uma regra, tá? Vou dar um chute bem alto, assim. Para quem está treinando bem pesado, 6 vezes por semana, aquele treino super intenso de hipertrofia, que precisa de um aumento de proteína, né, na alimentação. E aí a gente vê que para você chegar à quantidade de proteína durante um dia que você precisa só comendo, você precisaria ingerir, sei lá, 12 bifes de carne, de frango, de peixe. Coisa que pode ser um pouco difícil, certo? 12, 8. Às vezes você não consegue comer tudo isso, enfim, onde você vai achar frango, né, nessa quantidade e tal. Então, nesse caso, a gente poderia entrar com um suplemento de proteína para a gente repor aquilo que você não consegue. Porque comendo a carne vermelha ou o frango, você não aumenta só a sua proteína, você aumenta também outros nutrientes como a gordura. Você preparou, você colocou ali um óleo de coco, ou até no próprio frango também tem gordura, então na carne vermelha, enfim. Então a gente aumenta a quantidade de proteína para a alimentação, mas a gente aumenta outros nutrientes também. Então é estratégico usar, caso a gente precise aumentar o consumo de algum nutriente, usar a suplementação. Tá? Então, para essa sua pergunta aqui, tem a ver com as duas coisas. Tá? Se falta proteína na sua dieta, se você não consegue se alimentar, e tem a ver também com a intensidade do treinamento. Eu respondi tudo? Treino aeróbico para queima de gordura, ainda assim precisa de whey? Então, depende. Depende muito, na verdade. Depende muito da intensidade do seu treino, da duração do seu treino. Normalmente não, tá? Normalmente não. Para treino exclusivamente aeróbio, assim, sem exercício de força, normalmente a gente não utiliza o whey protein. É muito complicado, eu estava meio tensa assim com essa aula, porque essas perguntas são super difíceis, sabia? Falar de suplemento é complicado, porque eu não posso te falar não com certeza absoluta e eu não posso te falar sim, né? Depende, né? É por isso que eu existo, né? Por isso que existe nutricionista, porque a gente avalia e tem caso por caso, assim. Mas normalmente, não. Mas, nem é da minha área, né? Eu trabalho com nutrição esportiva, mas quando a gente faz um treino aeróbio para queima de gordura, normalmente, isso aí é legal você perguntar depois para a Natália também, né? Que tá ministrando as palestrinhas para vocês sobre atividade física. Mas normalmente é legal juntar com um treino também de resistência, né? Por mais que o objetivo seja só queima de gordura, se você ficar só no treino aeróbio e não fortalecer sua musculatura, você vai machucar logo mais. Eu não vou falar o que você tem que fazer, porque isso é bem com o professor de educação física. Mas fica a dica aqui de quem só corre, né? Ou então só pula corda, enfim, alguma coisa assim, só pedala. Eu acho que vale um papo aí com um educador físico para acrescentar algum exercício também de resistência muscular, tá? E é isso. Eu respondi tudo? Respondi. Tá. E aí a gente tem aqui alguns aminoácidos, tá? Essa aula, pessoal, ela não é tão dinâmica, tá? A outra eu acho que foi mais legal da gente bater papo e tal, mas aqui eu preciso explicar para vocês. Se tiver muito chato, vocês falam que eu acelero. Mas é que assim, a ideia é explicar, tá? Sério.
Então, a gente tem alguns aminoácidos que são bem famosos, né? Então, só para vocês entenderem, assim, a proteína é um nutriente grande, tá? Ela é um nutriente grande. O que entra dentro do seu músculo não é a proteína grandona, são os aminoácidos. Porque a proteína é muito grande para entrar lá. Então, o que acontece? Quando a gente toma a proteína, ela vai ser degradada, vai ser quebrada em pequenas partículas que são chamadas de aminoácidos. Então, uma junção de aminoácidos forma a proteína. Então, muita gente usa os aminoácidos, que já é a forma da proteína degradada. Entendeu? É isso. Então, ele entra mais rápido. E existem tipos de aminoácidos para algumas funções diferentes dentro do nosso organismo. Então, a gente vai falar de algumas delas aqui. Tá bom? Tenta não dormir, hein? Porque eu sei que tá um monte de texto aí. E eu sei que não é legal, mas no fundo é legal, porque vocês vão aprender, tá? Mas eu sei que na mala, que dinâmico, tá? Mas vamos lá. Então, a gente tem a L-arginina, que é super famosa, assim. Então, ela tem várias funções no nosso corpo. E uma das mais famosas, assim, é que ela é uma precursora do óxido nítrico. E daí? E daí que o óxido nítrico, o NO2, é o que ajuda a gente levar melhor os nossos nutrientes, a gente respira melhor. Então, os nutrientes chegam com maior facilidade. Então, a gente consegue fazer uma recuperação, a gente consegue treinar, a gente consegue ter uma resistência maior quando a gente tem uma liberação maior de óxido nítrico. Então, uma das promessas da L-arginina é isso. Então, para quem treina longo, intenso, é válido, né? Se precisar, tá? Vamos sempre bater na tecla do se precisar. A glutamina é um dos meus aminoácidos. Ah, legal, obrigada pelo legal, eu fico feliz. Porque às vezes eu fico meio tensa de, ai, coitado, tá mó chato. Mas vamos lá. A glutamina é um dos meus aminoácidos favoritos, assim. Porque ela é um aminoácido super abundante, assim, no nosso músculo, né? E muito utilizado, assim. Quando a gente treina, nossa, ela é super requisitada. Então, eu acho legal, para quando você treina, e treina, tá? Falando de treino, se você passeia no parque com o cachorro, não. Mas se você treina, né? A glutamina é um suplemento que normalmente eu prescrevo, né? Porque ela cuida tanto da nossa imunidade, quanto da nossa perda de massa muscular. É um aminoácido que tem essas duas funções. Ela ajuda nas duas coisas. Então, eu acho super legal. Se o teu treino é bem intenso mesmo, eu acho legal usar em 2 momentos, no pós-treino e antes de dormir, ou em jejum. Pode ser em jejum também, ou antes de dormir ou em jejum ao acordar. Agora, se o treino não é tão intenso, ou só em jejum ou só antes de dormir. Tá? E aí a quantidade vai variar bastante de pessoa para pessoa, o seu peso e tal. Mas a L-glutamina é um suplemento que eu acho válido, assim, para treinos mais pesadinhos. Vamos lá. BCAA, que é famoso, que um monte de gente estava usando. Vamos lá, vamos falar. O BCAA são três aminoácidos, tá? É a isoleucina, a leucina e a valina. Então, eles também são aminoácidos super utilizados na hora até de fornecimento energético do nosso músculo. Então, eles ajudam na construção e reparação dos músculos e no fornecimento de energia muscular. Por isso que muita gente toma BCAA antes e depois do treino, né? Então, e outra coisa legal dos BCAAs é que eles podem ser convertidos em outros aminoácidos quando tiver deficiência. Então, o BCAA, para treino, especialmente para treino de força, né, ou então até para treino de corridas mais longas, eu acho legal também a utilização no pré e no pós. A quantidade, claro, que vai variar, né? Mas eu acho que é um suplemento bacana, é um aminoácido legal, né? Porque aí ele previne fadiga, né? Já que ele consegue fornecer essa energia muscular. Já vou chegar aí no termogênico. Já que ele consegue fornecer essa energia muscular e se converter em outros aminoácidos quando tem deficiência, ele previne fadiga, ele previne que a gente perca massa magra durante o treino,
né? Então é bem legal. E ajuda depois na construção do músculo, por isso que eu acho legal tomar no pré e no pós, tá? Dependendo do tipo de atividade física. Aí tem os aminoácidos líquidos, que também são bem famosos, eu uso bastante com os meus atletas de alto rendimento no atletismo, né? Então eles são as proteínas em versão líquida. Então, para quem está preocupado em ter uma absorção rápida de proteína, o aminoácido é mais rápido ainda do que o isolado, hidrolisado e tal. Né? Então, a digestibilidade dele é grande, né? Então, muita gente usa também no antes e no depois, porque eles também são ricos em BCAA, então quem toma aminoácido líquido não precisa tomar o BCAA normalmente. E, pessoal, tem bastante suplemento, tem muito whey protein que é bem rico em BCAA também. Então, para quem toma whey, dá uma olhada na quantidade que você precisa tomar e a quantidade que o seu whey fornece, que às vezes você pode estar tomando demais, tá? Às vezes pode estar tendo uma dose extra, e se você toma BCAA mais whey protein, tá? Normalmente não tem necessidade. Deixa eu ver as perguntas aqui. Alguma dica sobre termogênico? Então, eu não estou lembrando se a gente vai falar de termogênico aqui mais pra frente, mas posso até me antecipar. Depois, qualquer coisa, eu repito. O termogênico não é um suplemento que eu indico. Porque, assim, ou a gente utiliza os termogênicos naturais, que é a base de alimentação, que eu acho até que vocês já falaram sobre isso, vocês tiveram uma palestra aqui com outra Nutri, com a Adriana, e funciona se você está num treino legal e se você está numa alimentação bacana, o termogênico ele entra como mais o alimento termogênico ele entra como mais um ajudante aí, não entra como um milagreiro. Não adianta ir no McDonald's e voltar a chegar em casa e fazer chá de gengibre com um limão, né? Mas dentro de um perfil legal ele funciona. Agora, os suplementos à base de termogênico, esses não naturais, que mexem com o sistema nervoso central, eu não sou a favor, porque se mexe com o teu cérebro, se mexe com o teu sistema nervoso central, ele deixa de ser natural, certo? É um negócio que você estimulou e que não faz parte do seu corpo, não faz parte do seu processo natural. Então, eu acho que vale a pena a gente tomar cuidado, porque você não pode tomar pro resto da vida, que é perigoso, pode morrer, fato. Pode ter algum problema bem sério e pode levar à morte mesmo. Então, esses termogênicos são coisas que as pessoas utilizam por um curto período de tempo. E aí, quando você interrompe, é um negócio tão brusco pro teu cérebro, pro teu metabolismo, né, que aí a chance de você engordar mais depois é muito grande. Por isso que eu não vejo vantagem, entendeu? Porque você mexe com o seu sistema nervoso central, você vai ficar chato ou chata, você vai ficar irritado, com certeza, vai ter dor de cabeça, vai mexer um pouco com o seu sono, ou muito com o seu sono, né? Então, mexe com o humor, mexe com o sono, poxa vida, mas pra quê? Que caso a gente vai tomar esse negócio? Então, eu não sou a favor do termogênico por causa disso, né? Principalmente porque depois, né, o teu cérebro vai estar tão confuso que aquele negócio não funciona mais, que ele vai aumentar o poder de absorção. Então, não sei se eu convenci, mas eu acho que não vale a pena. Na minha opinião, vale a pena a gente fazer sacrifícios mesmo, sabe? Sabe o mais difícil? É isso. É aquele negócio de não diminuir, a gente não tem que comer pouco para emagrecer, mas a gente tem que mudar as coisas que a gente está comendo, a gente tem que incluir os alimentos termogênicos, a gente tem que começar a treinar, né? E essa parte é mega difícil, porque é muito mais fácil a gente tomar um remédio, um termogênico, né? E seria mega legal se isso não fizesse mal para a saúde, mas faz. Então, eu falei quase meia hora aqui, só para falar que eu não gosto de termogênico. É imprescindível usar BCA e glutamina ou é possível encontrar esses aminoácidos em alimentos? Não, é super possível. É super. É que quando a gente treina pesado, o que tem na alimentação normalmente não é suficiente, tá? Então, para treino bem pesado, tipo, glutamina que a gente encontra nos peixes, nas carnes, né? As proteínas de origem animal fornecem a maioria desses aminoácidos, né? A gente acaba utilizando o suplemento quando o treino é realmente pesado e pede, porque a absorção desses aminoácidos na alimentação ela não é tão aumentada e a quantidade também não é tão grande, entendeu?
por isso que a gente acaba utilizando, mas super dá. Se o seu treino é ok, assim, não é aquele treino mega pesado, 3 vezes por semana, só na proteína animal você já atinge as quantidades. Tem uma pergunta aqui em amarelo no meio do coisa que eu não estou conseguindo ler. IBCA durante o treino. Então, durante o treino eu não vejo tanta necessidade, a não ser que seja um treino bem longo. Por exemplo, ó, vamos supor que você faça um treino conjunto, assim, você faça natação e aí na sequência você vai para o treino de musculação. Aí eu acho legal. Aí entre um e outro, você suplementar com BCA e provavelmente com carboidrato também, né? Porque, sei lá, estamos falando aí, vai 50 minutos de natação, mais 50 minutos de musculação, a chance de você precisar de um carboidrato também nesse intervalo é grande, né? Agora, se o treino não é tão longo, eu não vejo tanta necessidade, por mais que ele seja intenso, mas seja um treino intenso de 40, 45 minutos, 50, eu usaria o BCA só no antes e no pós. Estou tomando assim, estou tomando há 60 dias, como parar? O quê? Estou tomando termo há 60... Ah, tá. Como parar? E funcionou, perdeu gordura. Nossa, gente, me perdi total. Aí outra pessoa perguntou se funcionou e perdeu gordura, é isso? É isso, né? Tá. Então, como parar? Adorei essa pergunta, porque agora eu vi que você quer parar. Vai parando aos poucos. Vai diminuindo a dosagem. Tá? Então, sei lá, se você toma 2 cápsulas por dia, passa a tomar uma e depois você vai diminuindo dia sim, dia não, até você parar completamente. Provavelmente, se você quiser responder aqui para quem perguntou e funcionou, perdeu gordura, pode responder. Eu acho que a resposta vai ser sim, porque funciona. Se eu falar para vocês que não funciona, é uma mentira, senão eles não venderiam, né? E é caro para a Cacilda. Então, ele funciona. O problema é o pós. O problema é os sintomas, que, assim, eu não sei como que você ficou, mas a maioria, não todo mundo, mas a maioria das pessoas que eu conheço que tomou termogênico ficou chato pra caramba, assim. Você fica mal-humorado, sua cabeça dói, seu sono não é normal, seu coração acelera, né? Então, assim, mexe, né? Não é todo mundo, mas a grande maioria isso influencia. Acelerado apenas. Nossa, que sorte. Mas o problema é o pós, né? É o efeito colateral que você pode ter, o que pode acontecer com você mais pra frente, talvez não enquanto você esteja tomando, mas mais pra frente, e o pós, né? Porque aí você não dá conta, o seu corpo não vai continuar, seu metabolismo não vai continuar acelerado daquele jeito. Mas tem um efeito, é mentira. Então, enfim, então, eu acho que respondendo a pergunta, até respondeu aqui. Perdi uns 2, 3 quilos treinando pesado em 2 meses. Então, treinando pesado em 2 meses sem termogênico, talvez você também conseguiria perder 2, 3 quilos. Porque você está falando de 2, 3 quilos em 60 dias, né? Dá 1,5 kg por mês. Treinando pesado, na boa. Termogênico nem foi tão nossa, né? Se você comer legal e treinar pesado por 60 dias, perder 2, 3 quilos, super funciona também sem o termogênico. Acelerado apenas, mas me sinto um pouco mal, me ajudou a reduzir o apetite. Ele ajuda mesmo, porque ele mexe com o sistema nervoso central. O problema é o pós. Foca nisso, entendeu? Porque agora, você pode falar um monte de coisa legal, não passei mal, não fiquei bravo, não sei se você é homem ou mulher, né? Não mexeu com o meu sono, enfim. Mas o pós pode ser muito ruim. Pode até ser que não aconteça com você, mas eu não posso falar isso aqui, porque 99,9% das pessoas têm um pós muito ruim com a utilização de termogênico, não recomendo mesmo. Eu não acho legal, sério. Eu acho que assim, se você vai fazer uma cirurgia, você precisa perder peso voando, porque senão você não consegue, você entendeu? Um negócio assim, emergencial, eu acho que dá pra fazer umas coisas que não são legais, tipo isso. Agora, quero entrar em forma, o verão tá chegando, na boa, vamos comer direitinho, suplementar com o que precisa e treinar, sabe? Porque aí é melhor. Quero emagrecer e apenas tornear os músculos. Devo tomar BCAA ou glutamina? Putz, você sabe que eu não sei te responder isso assim? Porque se você estiver comendo super legal, talvez não. Pode ser que isso te engorde, porque como você não quer só tornear, mas você também quer emagrecer,
É super perigoso eu te responder, claro, vai com tudo, se joga na glutamina, porque se você já estiver comendo tudo que você precisa, a gente está falando de caloria, entendeu? A gente está falando de um negócio que se você não precisar vai virar gordura e você vai engordar. Então, assim, pode ser que seja legal, sim. Pode ser que o BCAA e a glutamina te ajudem, sim. Pode ser que o whey te ajude, não o BCAA, enfim. Mas, assim, é perigoso, sabe? Eu te recomendo super falar com um nutricionista para fazer o cálculo do que você está comendo e o quanto você está treinando para poder te responder isso com certeza absoluta, tá? Ainda mais que você tem um objetivo de emagrecimento junto com o tornear, né? Junto com a melhora da resistência muscular. Eu acho que eu respondi tudo aqui. Vamos pro próximo, que, gente, faltam 10 minutos, tipo, eu só falei de 2 coisas. Vamos lá, hipercalóricos. Então, os hipercalóricos, esses aí tem que tomar cuidado, hein, meu? Isso aqui você tem que estar treinando assim, entendeu? Sua alma. Hipercalóricos, eles contêm proteínas de alto valor biológico, então são aquelas que têm um maior poder de absorção. Normalmente tem carboidratos complexos, né? Então aquele carboidrato que vai te fornecendo energia gradativamente. Vitaminas e minerais, sempre tem glutamina, sempre tem BCAA. E normalmente, tá? Isso vai depender de cada um, mas assim, os mais famosinhos aí fornecem 3.200 calorias, com baixo teor de gordura. Então, o hipercalórico, ele entra para você que treina muito, mas assim, muito. Né? E aí você precisaria fazer, sei lá, 2 almoços ou 2 jantares. E aí não dá, né? Não dá para você comer toda aquela quantidade, ou então não dá tempo, enfim. E aí a gente entra com os hipercalóricos, tá? Então, cuidado com barrinha hipercalórica, cuidado com suplemento hipercalórico, se você não tem um treino de altíssima intensidade. Ou, gente, eu costumo usar, às vezes... tá aqui, ó, justificativa. Então, uma das coisas que eu acho legal, às vezes, para usar hipercalórico é para quem tem metabolismo super, super acelerado, sabe? Para quem... Sabe aqueles magros de ruim? Sabe aquela pessoa que come tudo, que você sempre sonhou na vida e não engorda? Então, para essa pessoa aí, às vezes o hipercalórico pode ajudar também, né? Porque às vezes a pessoa come, não consegue não ter um aumento de massa magra, então o hipercalórico pode ajudar. Por mais que o treino não seja tão intenso, ele pode ajudar. Então, se você aí está me ouvindo, não consegue aumentar a massa magra, o hipercalórico pode ser uma boa, tá? Só tem que tomar cuidado para ver se você não está ingerindo demais alguns nutrientes. Por isso que suplemento não é uma coisa assim, putz, ela falou que para magro de ruim, para quem não engorda, tal, é legal. Toma cuidado, porque por mais que você tenha dificuldade em aumentar peso, pode ser que o hipercalórico tenha demais de algum micronutriente que você já ingere bastante durante o seu dia. Isso pode ser prejudicial, tá? Por isso que suplemento é uma coisa que não se sai comprando assim, tá? Não vai na loja de suplemento e pergunta para o moço lá que vende o que ele recomenda, tá? Isso aí é um negócio que tem que ser prescrito ou por médico ou por nutricionista. Suplemento não é prescrito por dono de loja de suplemento e não é prescrito por educador físico. Tá? Suplemento é somente prescrito por nutricionista e médico. Tá? Então, se seu amigo falou, seu professor falou, investiga melhor, porque é perigoso. E aí, vamos falar um pouquinho dos micronutrientes, que isso é uma coisa que bastante gente utiliza também. Então, essa reposição artificial de vitamina e mineral, ela só é legal, ela só é válida para os praticantes de atividade física intensa, né? Ou para quem é atleta, né? Ou então para quem tem algumas restrições alimentares, assim, né? Quando você tem alguma carência nutricional comprovada, por exemplo, você fez um exame de sangue e você viu que você está com baixa absorção de vitamina D, né? Aí, legal. Aí a gente consegue entrar com uma suplementação de polivitamínico. Toma cuidado, tá, gente, com polivitamínico, porque a gente acha que só porque vende fácil na farmácia, dá pra gente sair comprando, e não é verdade, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, assim, se você é uma pessoa que gosta de comer cenoura, se você gosta de mamão, se você gosta de laranja, e você consome esses alimentos no seu dia a dia, você provavelmente já atingiu a quantidade de vitamina A
de um dia inteiro. Tudo que você precisa. Só comendo, tá? Toma um suco, come cenoura normalmente, no seu café da manhã tem um papaya, enfim. Você já chegou na sua quantidade de vitamina A. Mas aí você comprou um polivitamínico. Você toma todo dia no seu café da manhã, ou então antes de dormir, enfim. E lá, ele tem vitamina A com uma quantidade de 100% da recomendação de um dia. Então, você chegou a 200% de recomendação de um dia. Então, pra você ter uma ideia, eu peguei a vitamina A, porque ela é uma das mais perigosas, assim. Então, o excesso de vitamina, a falta de vitamina A no nosso corpo é bem prejudicial. Mas o excesso é pior do que a falta. Né? Ela é completamente tóxica para o nosso organismo. Só para vocês terem uma ideia, vocês podem ficar cegos com o excesso de vitamina A, do tamanho da toxicidade dessa vitamina. Então, eu gosto de dar umas apavoradas mesmo, assim, porque essas coisas a gente só utiliza quando a gente precisa mesmo. A gente acha que é só o whey, que é só o BCAA, essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, e não é. Tá? Esses tabletinhos bonitinhos que a gente vê na farmácia, que é fácil de comprar, a gente também tem que tomar cuidado. Então, bom, enfim, aqui eu estou dando um pouquinho dessa explicação, assim, né, do que é essa hipervitaminose, né, e do quanto que ela pode ser prejudicial. Né? O nosso organismo, ele não elimina esse excesso, né, então a gente vai acabar pagando o preço, né, então a gente pode ter fadiga, às vezes a gente acha que, putz, eu estou tendo cãibra, né, aí você vai lá e começa a tomar suplemento para melhorar, e aí a fadiga só aumenta. É porque você teve uma hipervitaminose, né? Então, a gente pode ter problema no gastrointestinal, enfim, problema em alguns órgãos. Então, a gente realmente tem que tomar cuidado, assim. As principais que a gente tem que prestar atenção, então, olhem a quantidade do polivitamínico que vocês estão tomando e vejam se os alimentos que vocês comem já não são ricos nessas vitaminas, né? São as vitaminas A, que eu já tinha falado, a vitamina D, vitamina E e vitamina K, tá? Então, tomar um pouquinho de cuidado. E vitamina C também. Vitamina C é um negócio que todo mundo vai lá, compra toda hora, coloca ali no efervescente, né? E aí vale a pena tomar cuidado, tá? Se vocês já comem alguns alimentos cítricos, né? Ou então alimentos verdes escuros, provavelmente vocês não precisam suplementar com vitamina C. Então, a vitamina B12, ela é bem rica em alimentos de origem animal. Então, para quem é vegetariano, normalmente é legal fazer o exame, mas a chance é bem grande de precisar suplementar com vitamina B12. Né? Para quem faz o consumo de alimentos de origem animal, dificilmente vai ter deficiência. É legal, gente, fazer sempre exame, tá? Então, eu sempre recomendo de, no mínimo, uma vez por ano, fazer aqueles check-ups completos e pedir para o médico incluir a avaliação de nutrientes também, né? Ver a quantidade de vitaminas e tal, e minerais, para ver se a gente está precisando. Então, a vitamina B12, ela é normalmente suplementada para quem não faz consumo de alimentos de origem animal e para quem a gente detectou em algum exame mesmo que falta, tá? No consumo de alimentos de origem animal, normalmente a gente não precisa. E é isso. Nossa, deu uma aceleradinha agora aqui no final. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que não é a aula mais legal, assim, né? Porque eu tive que falar bastante, ler bastante, não tem tanta figura, assim, para mostrar. Mas a ideia era tentar esclarecer um pouquinho. Eu sei que falta bastante suplemento, tá, gente? Mas é que, assim, em uma hora, você viu? Em uma hora eu consegui falar bem dos básicos, sabe? Mas a minha recomendação é, se você treina bastante, procura mesmo alguém que possa te ajudar e orientar, porque pode ser que você precise, tá, de suplemento. O suplemento, ele te ajuda. Se o seu treino está intenso, se a sua alimentação não está adequada, né, só toma um pouquinho de cuidado, assim. Então, eu achei legal falar as partes boas e bacanas do suplemento, porque é legal, e a parte também da gente tomar cuidado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês. E é isso. A próxima palestra vai ser no dia 6 de outubro e o tema é como aumentar a progressão de treinamento para melhores resultados. Pô, legal esse tema, hein? Então tá, no dia 6 de outubro, tá bom? Tomar Gatorade sem fazer exercício faz mal? Então, faz.
Foi aquilo que eu falei até no comecinho, né? Quando a gente falou sobre... Quando a gente começou a falar sobre suplementação de carboidrato. O Gatorade, não só o Gatorade, né? A bebida esportiva em si, todas essas marcas, eles são ricos em carboidrato, né? E eletrólitos, que a ideia é de fornecer o carboidrato, que ele é um suplemento. O Gatorade, a bebida esportiva, ele é um suplemento. Então, ele aumenta a sua taxa de carboidrato para você conseguir terminar o seu treino, para te fornecer mais energia. Se você não está treinando, você vai se lotar de carboidrato sem gastar. Então, assim, você aumenta sódio, né? Então, você pode inchar, você pode ter problema com hipertensão, fora que você pode engordar, né? Porque a gente está falando de um aumento de carboidrato, com sódio, com eletrólito e tal, sem precisar. Então, bebida esportiva é para quem está treinando e durante o treinamento, né? Eu treino de manhã, vou tomar um Gatorade antes de dormir, menor necessidade, né? Eu vou tomar bebida esportiva para treino. Como que eu faço para escrever aqui? Vamos lá. Eu vou... Ai, o que eu fiz? Peraí, gente, não sei mexer. Nossa, eu sou muito chonga. Peraí, como que eu faço? É aí mesmo. Peraí. Eu vou falar e aí alguém escreve para mim. O telefone do consultório é 5081-7850. 50, isso, obrigada. Nossa, eu não sei mesmo escrever. Então é isso. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês, bom trabalho e até a próxima, tá bom? Um beijo.